Pregador, vou te ver. Tem uma pergunta aqui. Pregador, meu querido, o que fazer quando as coisas não dão certo? O que fazer, pregador, quando nada dá certo para mim? Quando parece que as coisas estão dando errado. Meu irmão, minha irmã, a vida não é um mar de rosas. Pregadores de rosas, preguem também os espinhos. Muitas vezes Deus vai permitir que passemos por algumas circunstâncias difíceis. E tá tudo certo. São coisas da vida. Todo mundo passa por dificuldade. Porém, eu não quero ser aqui um mensageiro de notícias ruins, pois eu sou um pregador de boas novas. Mas toda rosa tem seus espinhos. E isso precisa ser falado para que você tenha estrutura para suportar o dia ruim. Para que você tenha estrutura para suportar as adversidades e vença na vida. Eu falo com vencedores. Eu prego para seres humanos portadores da vitória. Aleluia. Filhos do milagre. Herdeiros do sobrenatural de Deus. Co-herdeiros com Cristo. Sim, meu irmão, eu não prego para anjo, querubim. Eu prego para seres humanos, prego para gente normal. Gente normal passa por luta mesmo. Tem falha. Tem defeito, todo mundo tem. Mas Deus, ele reconhece as nossas falhas, os nossos defeitos. E nem por isso ele desiste de nós. Nem por isso ele nos vira as costas. As pessoas são acostumadas a rotularem umas às outras. Colocar rótulos. As pessoas são acostumadas a apontar defeito. Enquanto não encontra defeito, eles inventam. E então, após rotularem as pessoas, catalogarem na grande prateleira da geladeira. Te coloca na geladeira, né? Após te rotularem, te coloca na prateleira da vida para que você fique ali estagnado, parado. E quando alguém olhar para você, só vão ver rótulos. Isso acontece. Você só não pode acreditar no que alguém falou de você ou te apontou. Você não pode fazer daquilo ali uma regra para a sua vida. Defeito todo mundo tem. Jesus, que era perfeito, não agradou todo mundo. Nem Jesus agradou todo mundo, então é você que vai agradar. E tá tudo certo, meu irmão. Quem quiser gostar da gente, beleza. Quem não quiser, paciência. Vida que segue. E o tempo que você fica perdendo com pessoas que não valem a pena, o mundo gira, a fila anda. A vida está andando e você não pode ficar parado aí, dando atenção para quem não vale a pena. Não perca tempo com pessoas que não valem a pena. Gaste o seu tempo lutando por seus objetivos e estendendo a mão para quem precisa. E em certas situações, não lance as suas pérolas aos porcos. Tem gente que não vale a pena. E você não pode perder tempo. Porque a fila anda, o mundo gira. E se você ficar parado aí, estagnado, vivendo de passado, quem vive de passado é buzelo. E se você ficar aí parado, vivendo de passado, a sua vida não vai caminhar, né? Não vai prosseguir. A vida de todo mundo caminha.
prossegue. E você precisa seguir o fluxo. Nós precisamos, né? Seguir o fluxo da vida, deixar as coisas acontecerem, parar de olhar para trás, parar de olhar para o passado. Quem vive de passado é museu. Não vos lembreis das coisas antigas. Eu estou fazendo uma coisa nova. Você não percebeu ainda? Glória a Deus. Bom, pregador, então eu quero saber por que é que eu passo por dificuldades na vida. Minha vida às vezes assim está um deserto. E eu não suporto mais esse deserto. O que eu posso fazer para mudar esta situação? Aleluia. Bora ver aqui. Jeremias capítulo 16, versículos 5 e 6. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e que faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Então, primeiro princípio aqui. Maldito o homem que confia no homem. E na mulher também. O maldito homem que confia em si mesmo. E que se aparta do Senhor para confiar em si mesmo. Tipo assim, eu confio em mim, não confio em Deus. É eu que faço tudo, todos os méritos são meus. Eu estou aqui lutando sozinho, não preciso de Deus para nada. Tem gente que é assim. Né? Versículo 6. Porque será como a tamareira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Esse é o destino para quem não confia em Deus. É morar no deserto, na terra salgada e inabitável. É aí que você quer morar, meu irmão? Às vezes nós passamos pelo deserto. São coisas da vida. Mas nós não podemos habitar lá. Nós não podemos morar no deserto. O deserto é só passagem. O povo de Israel passou 40 anos no deserto. 40 anos é muito tempo. Era para ser uma passagem breve, mas eles foram ficando por ali, foram ficando, Deus foi tratando. Aí até que perderam as suas vidas todos os velhos e só os jovens herdaram a terra prometida. Então, para que você possa herdar a terra prometida, tomar posse da sua promessa, da sua bênção, você precisa renascer. É uma conjectura. Aquele povo renasceu. Os velhos pereceram e os jovens vieram e os jovens ocuparam a terra pelas mãos de Josué e Caleb. Moisés também pereceu. Josué e Caleb eram os mais antigos, mas se diferenciaram dos outros por suas atitudes de fé. Aleluia. Mas não é esse o tema da palavra. Então, o deserto tem um motivo, tem um objetivo. E nada acontece por acaso. Deus, ele permite circunstâncias em nossa vida. Porém, tem um propósito. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Então vamos ver aqui o propósito. Às vezes nós somos tão soberbos, meus irmãos, que Deus precisa trabalhar no nosso caráter. Deus precisa, às vezes, amassar o barro como oleiro, né? E às vezes a pressão é tanta que o vaso se quebra na mão do oleiro. Mas se você está na mão de Deus, você está em boas mãos. O vaso se quebra nas mãos do oleiro. E a pergunta é, acaso não posso eu, ó casa de Israel, fazer de vós como fez o oleiro? Que o vaso se quebrou nas suas mãos e ele fez um novo vaso segundo bem lhe pareceu. É do jeito que Deus quer, não é do jeito que você quer. Então, o deserto tem um propósito. Vamos ver o propósito aqui. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2.
E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, o teu Deus, te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. É no deserto que você se apresenta. Você apresenta aquilo que você tem no seu coração. As máscaras caem e você mostra a sua verdadeira face. Então, ali no meio da adversidade, Deus permite mesmo para que você se revele quem você é de verdade. Se você é um crente sincero, se você é um bom caráter, se você serve a Deus de verdade, ou você é uma pessoa que vive de aparência. Quem é você nessa história? Então, nós vemos aqui que as adversidades têm os seus propósitos. E às vezes a gente pensa que está tudo perdido, que o inimigo tomou conta de tudo. E mal sabemos nós que Deus está no controle e Ele está ali amassando barro. Aleluia! Ele está na direção da sua vida, meu irmão. Deus está no controle de tudo. Eu sempre digo que é na adversidade que os verdadeiros amigos se apresentam. Isso é um fato. É quando você está passando ali por um deserto difícil, que gostaria de não passar, e aquilo que você passa, ninguém vai passar por você. Às vezes uma dor, uma lágrima, um trauma, e tudo aquilo ali vai moldando o nosso caráter. E você se apresenta quem você é, as máscaras caem, e Deus vai trabalhando ali no seu caráter. Ele vai moldando o seu caráter. Muito cuidado com esse evangelho que você ouve por aí, de Mares de Rosa. É tanta bênção, prosperidade. Você pode estar fazendo mal o que você estiver fazendo, pecando do jeito que você estiver pecando, e está tudo certo. Mas não é bem assim. Então, de acordo com o nosso caráter, Deus ele vai permitir que passemos por adversidades, e lá no deserto nós somos tratados. Então você vai se apresentar quem você realmente é, e as máscaras caem. Versículo 3. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem os teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Foi lá no deserto, quando o povo teve fome, quando passou pela dor, pela adversidade, foi lá que eles se alimentaram do maná, a providência de Deus. Sim, meu irmão, minha irmã, você pode até passar por este deserto, mas é lá no deserto que você vai se alimentar do maná, ou de tudo aquilo que procede da boca de Deus. É no deserto, quando passamos pela dor, que nos lembramos de Deus. Quando o sapato aperta, nego se lembra de Deus. É lá no deserto, quando estamos passando por lutas, dores e adversidades, que estamos bem pertinho de Deus. Deus até permite mesmo, porque Ele te ama e Ele não quer te perder. Deus está trabalhando na sua vida, está tratando do seu caráter. Deuteronômio 8, versículo 1. Voltando aqui no versículo. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis, para os fazer, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Guarda o mandamento do Senhor, para que você possa tomar posse da sua herança, da sua promessa que Deus tem preparado para você. Enquanto você não se converter, será como o povo de Israel dando voltas. Ficaram 40 anos no deserto. A passagem era para ser breve, porém eles se demoraram por 40 anos. E Deus
teve que permitir, Deus permitiu que os mais velhos perecessem, perdessem a sua vida no deserto. Você vai precisar, meu irmão, minha irmã, renascer. Você vai precisar, muitas vezes, ressignificar algumas coisas, transmutar velhos hábitos, se quiser receber. Ah, pregador, mas está demorando tanto, eu estou aqui sofrendo, parece que não acontece nunca. E aí, quais são os seus posicionamentos? Quais são as suas atitudes? Já se converteu? Não! Então fica mais um pouco aí. E é sem tempo determinado. O povo de Israel é por tempo indeterminado, né? O povo de Israel ficou 40 anos no deserto. E aí, quanto tempo será o seu deserto? Se converta. Se entregue à presença do Senhor e você vai ver que tudo vai mudar. Então nós vemos que Deus tem um propósito em todas as coisas. Ele permite que passemos pelas dores, pelas adversidades. E ali, naquele momento difícil, nós vamos nos apresentar quem somos de verdade. E as máscaras vão cair. Mas o apelo que eu vos faço, seja mais maleável, mais flexível, se dobre à vontade de Deus. Ressignifique algumas coisas, transmute alguns sentimentos ruins em bons sentimentos. Pare de ficar dando lugar para coisas ruins, sentimentos ruins, medo, ira, fúria, dor. Então, nós precisamos abandonar o passado no passado. Glória a Deus. E seguir adiante. Jeremias, capítulo 16, versículo 8. Então nós vimos aqui no versículo 5 que maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço forte. Nós vimos também que as adversidades têm propósitos. E é lá que nós nos revelamos. As máscaras caem. Agora no versículo 8 nós vemos que, versículo 7 e 8. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Se você confiar no Senhor e mantiver a sua esperança, a fé está ligada à esperança, à certeza das coisas que se esperam. Hebreus 11. Então, você pode evitar muitos problemas na sua vida por pequenas atitudes. Basta confiar no Senhor e basta ter esperança. E não dá lugar para murmuração, porque senão o preço é muito caro. Israel passou 40 anos no deserto. Israel pagou um preço muito caro por causa da sua dureza de coração. E Deus precisou trabalhar. E muitos pereceram, morreram no deserto e não tiveram a chance de pisar os pés na terra prometida. Moisés recebeu a promessa, lutou para que aquele povo pudesse herdar a terra prometida e ele não pôde tomar posse, ele simplesmente a viu de longe. Viu, meus irmãos? Se a gente não se converter, a gente fica vendo a nossa promessa de longe e não toma posse. Nós precisamos tomar atitude, e são pequenas atitudes que moldam o nosso caráter e fazem toda a diferença e definem a nossa felicidade. Bom, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Porque ele será como árvore plantada junto a águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o sol, quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar frutos. Quem é esse varão? Esse varão é o varão que confia no Senhor, que está registrado no livro de Salmo, capítulo 1, versículo 1 em diante. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia.
e será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, ao qual dá o seu fruto na estação própria. Pelo que não são assim os ímpios. Aleluia. Que serão como a moinha que o vento espalha. Nada dá certo para o ímpio. Então, eu quero dizer para você que, se você confiar no Senhor, você vai evitar muitos problemas na sua vida. Mas Deus, Ele não nos abandona jamais. Deus não nos deixa jamais. E Ele está conosco o tempo todo. Isaías 44, versículo 3 e 4. Porque derramarei água sobre o sedento, aquele que tem sede, e rio sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade ou descendência, e a minha bênção sobre os seus descendentes. E brotarão como a erva, como o salgueiro, junto a ribeiros de águas. Este dirá: eu sou do Senhor. E aquele que chamará o nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Promessa para a sua vida. Lá no deserto, Deus, Ele não nos abandona no deserto. Deus, Ele está conosco no deserto. Mesmo diante das adversidades, Deus está conosco. Mas você precisa se converter, precisa mudar de atitude. Confiar mais no Senhor, parar de murmurar e deixar de ser coração duro. Amém. Glória a Deus. Isaías 35, versículo 1. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. O deserto vai florescer. Versículo 3. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais. Eis que o Senhor Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Versículo 7. E a terra seca transbordará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de água, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas de juncos. A promessa para você. A salvação, e esta mensagem é uma mensagem de boa nova. O Evangelho, ele cura, liberta, transforma e salva, cura as enfermidades. Jesus, quando pregava e ensinava as multidões, fazia milagres. O coxo saltava, o cego via, o mudo falava. O Evangelho não mudou com o passar dos anos. Deus ainda faz milagres nos dias de hoje. Deus ainda cura, liberta, transforma e salva. E Ele tem promessa de salvação para você. Quer te abençoar, independentemente da circunstância. Para encerrar, Isaías 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Nós até passamos por dificuldades na vida. O deserto deve ser passagem, não pode ser a sua morada.
E após todo este processo difícil, as coisas ficaram para trás. Os traumas, as lembranças, nós precisamos, como eu já disse, ressignificar, guardar a experiência, perdoar as pessoas, levantar a cabeça e prosseguir a caminhada. Vão querer te parar. O passado vai bater na tua porta para te fazer lembrar das dores, dos traumas, e vai tocar em suas feridas para que elas sangrem. Mas as feridas precisam ser curadas. Pessoas curadas curam pessoas, pessoas feridas ferem pessoas. E quando alguém tocar na sua ferida, vai encontrar uma cicatriz. Aquela cicatriz vai contar a tua história. Vai mostrar o teu caráter, revelar quem você é. Campeão, vencedor. Deus trabalha para os que nele confiam. Ele muda quadro, muda a situação, muda a circunstância, muda a história. Ele faz por você aquilo que mãos humanas não podem fazer. Isaías 43, versículo 18. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura você ainda não percebeu? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. E eu quero encerrar com esse versículo. Versículo 20. Os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos do avestruz, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo e ao meu eleito. Se você crê, receba. Deus faz por você o que mãos humanas não podem fazer. Deus é espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. E Ele trabalha no sobrenatural, naquilo que não é humano. Às vezes as lutas serão subhumanas, quer dizer, acima das suas forças humanas. Você não vai conseguir vencer sozinho. Então Deus entra com uma intervenção divina na tua história, mudando circunstância para te abençoar. Sabe por quê, meu irmão? Ele trabalha para os que nele confiam. Se você crer, receba, porque Deus está trabalhando. Amém.